Deus abençoe tua vida, Rui. Deus abençoe, porque eu fui pastor dele, adolescente. O tempo passa e agora a gente vê o Rui aqui adulto, pai, e ajudando na construção de uma nova geração. Deus abençoe vocês também, meus filhos e minhas filhas. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou ficar quieto aqui, senão... Glória a Deus. É uma realização. Aleluia. Queridos, vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu passei essa semana inteira pensando em um tema: os grandes mistérios da vida. Mas aí ontem pela manhã, eu estava na reunião da cidade de Imbu, e o Espírito do Senhor falou tão forte ao meu coração, nessa passagem que eu vou compartilhar com vocês, e que ontem eu pude compartilhar também alguma coisa dessa passagem na igreja que eu estive, mas eu sinto que essa palavra é para nós aqui também, é para a ADI. Quando terminou o culto, o pastor da igreja me procurou e me abraçou e falou assim: pastor, você não sabe de nada que está acontecendo na minha vida, mas tudo o que você falou hoje foi o Espírito de Deus me animando, me fortalecendo e me consolando. Mas eu creio que essa palavra não era só para Indaiatuba, é para DI também. E eu quero compartilhar com vocês, amém? Amém. Jeremias, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Glória a Deus. Não só na minha vida, mas na vida da tua igreja, do teu povo aqui, Senhor. Por tudo que nós vimos, por tudo aquilo que teu Espírito Santo já ministrou aos nossos corações desde o início desta reunião. E eu creio que existem mais coisas a serem reveladas, existem mais coisas para serem faladas e ministradas aos nossos corações. Por tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor, usa a minha vida nesta noite. E permita-me, Senhor, falar à tua igreja a tua palavra, tão somente a tua palavra. Meu Deus, que toda a honra e a glória seja para o teu nome. As pessoas que neste momento estão, Senhor, nos seus lares assistindo esse culto, Senhor, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Google, permita, Senhor, também que essas pessoas sejam alcançadas. Aonde elas estão neste momento, Espírito de Deus, sopra, Senhor, na direção de cada uma dessas pessoas. E faz, Senhor, um milagre na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tomemos assento. Queridos irmãos, todos nós conhecemos a história de Neemias, o seu projeto de reconstrução dos muros e dos portões da cidade de Jerusalém. Todos nós sabemos que Neemias fez parte da terceira geração dos reformadores, dos reconstrutores da cidade de Jerusalém. Eu não quero hoje falar especificamente da história, da biografia de Neemias. Tampouco quero também me ater aos detalhes históricos envolvendo Sanbalat, Tobias, Gesem e os outros. Mas quando eu estava lendo essa palavra ontem, durante uma reunião de culto, e o apóstolo Santo estava ministrando a palavra de Deus, ele estava falando outro tema, não tinha absolutamente nada a ver com essa palavra, mas eu estava tão conectado no Espírito de Deus que de repente começou a soprar aqui na minha mente algumas coisas, e eu peguei a caneta e comecei a riscar a minha Bíblia e mostrei para o David e falei: olha aqui o trabalho. Eu comecei a riscar a Bíblia e eu parei exatamente nesses 2 versículos, nos 5 recados
que os inimigos de Neemias enviaram a ele a fim de interromper o seu projeto, o propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia. Por 5 vezes, eles tentaram Neemias, tentaram desestimular, tentaram fazer com que ele parasse, interrompesse o seu trabalho. E as 5 vezes, ele deu a mesma resposta. Eu comecei a ler os textos seguintes e comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que significa esses 5 recados que foram dados a Neemias? E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, com base no próprio texto sagrado que nós lemos e nos versículos decorrentes, são as 5 tentativas frustradas dos inimigos de Neemias para tentar interromper o projeto que Deus tinha na vida dele. Não é diferente conosco. Cada um de nós que estamos aqui temos projetos na vida pessoal, profissional, familiar, ministerial. Temos projetos de igreja, temos projetos para realizar negócios, projetos para formação. Todos nós temos projetos, temos propósitos e estamos trabalhando no sentido de alcançar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente. Alguns têm projetos para adquirir a sua residência própria, outros têm projetos para a troca do seu automóvel, ou quem sabe a aquisição do seu primeiro automóvel. Todos nós temos projetos. Neemias não era diferente. Mas os inimigos de Neemias, aqui representados por Sambalate, Tobias, Gesem e outros, queriam a todo custo interromper os projetos de Neemias para a reconstrução dos muros e dos portões da cidade. Quais foram as 5 tentativas desses inimigos para tentar interromper Neemias? A primeira tentativa, ou a primeira estratégia usada pelos inimigos para interromper Neemias, chama-se medo. Por 3 vezes, versículos 9, versículos 13 e versículo 14. Por 3 vezes, Neemias declara que os inimigos tentaram causar-lhe medo. Por que causar medo? Neemias era uma pessoa comprometida com aquilo que estava fazendo, com aquilo que estava realizando. Ele estava ali por ordem do rei. E os inimigos tentam ameaçar Neemias, dizendo que ouviram dizer que ele estaria reconstruindo a cidade a fim de se tornar rei da cidade. E eles disseram: Neemias já imaginou se o rei Artaxerxes, eu falei devagar porque é um nome muito difícil para falar para quem tem a língua presa. Imagine se o rei descobre os seus intentos de querer se tornar rei. Mas a verdade é que Neemias não queria ser rei de ninguém, de nada. O projeto de Neemias não incluía liderar, governar o povo. O projeto dele incluía apenas a reconstrução. Mas o inimigo vem com uma desculpa, dizendo aquilo que Neemias não falou, acusando daquilo que ele não disse, para lhe provocar medo, a fim de assombrá-lo, e quem sabe com isso fazer com que Neemias interrompesse o seu projeto.
Eu anotei aqui alguns outros temores que deveriam assombrar Neemias. Ele não tinha recursos suficientes para terminar a construção dos portões e dos muros. Ele dependia do povo. Imagine um povo dividido. O próprio Cristo disse na sua palavra que um reino dividido não sobrevive. Então eu penso que o inimigo, ele tenta a todo custo aqui criar um impasse para que Neemias ficasse com medo. O medo é uma das armas mais antigas usadas pelo diabo para tentar desviar o ser humano dos seus propósitos. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que esteja no meio da realização de um grande projeto para a sua vida. Você começou alguma coisa, sei lá, na vida profissional, na família, e as coisas estão indo muito bem, mas de repente você começa a receber ataques, e às vezes dentro da própria família, porque os inimigos de Neemias não eram estranhos, não eram estrangeiros, mas eram pessoas que habitavam na mesma cidade, viviam no mesmo território que ele. E Neemias, ele está sendo provocado por pessoas que estão próximas, porque o diabo, ele não vai usar gente de longe para te causar medo. Ele vai tentar usar pessoas próximas que te conhecem, que sabem quem você é, conhecem teus potenciais, conhecem a tua natureza, sabem como você age, para tentar te causar medo. Quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que eles comeram do fruto proibido e a vida seguiu normalmente. A Bíblia fala que os olhos deles foram abertos, eles passaram a entender o que era bom, o que era ruim, o que era bem, o que era mal. Mas a vida seguiu, até o momento em que eles ouviram a voz de Deus. E quando eles ouviram a voz de Deus, o que foi que eles fizeram? Se esconderam. E aí o Senhor chega para eles e fala assim para eles: por que vocês se esconderam? Qual foi a resposta deles? Sentimos medo quando ouvimos a tua voz. O medo, ele paralisa as pessoas, é assim ou não é? Eu estava imaginando aqui, pastor David, se a gente soltar um rato aqui dentro da igreja, o que vocês acham que vai acontecer? Mulheres, talvez até alguns homens vão subir também para cima dos bancos, ou quem sabe até subir por essas colunas aqui e tentar ficar o mais alto que puder. Medo. É isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta colocar medo. Porque uma pessoa que está com medo é uma pessoa que não avança. Uma pessoa que está com medo é uma pessoa que não consegue dar um passo. Ela fica paralisada. Mas lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15, o Senhor nos diz que quando Cristo veio e morreu na cruz, quando Cristo foi crucificado, Ele nos garantiu a vitória sobre o medo, quando Ele diz assim: livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se você está em Cristo, o inimigo não pode interromper os teus planos colocando medo na tua vida. Se você tem algum projeto de vida e você está paralisado, paralisada, se você tem algum projeto pessoal, algum projeto que envolve a tua família, que envolve a sua vida na igreja, que envolve o teu futuro, não interrompa o teu projeto por causa do medo. Jesus Cristo venceu o medo, e se nós estamos em Cristo, o Senhor é quem nos dá coragem. Amém?
Então, se o rato aparecer aqui correndo no meio da igreja, vocês vão dizer assim: isso é ilusão, o rato não existe. O rato vai subir no teu pé e você vai dizer: você não existe, é o medo que está me fazendo ver o rato. E sabe o que vai acontecer? O rato vai embora. E você vai continuar cultuando e dando glória a Deus. A primeira arma que o inimigo usa para interromper os teus projetos, os teus planos, principalmente planos de Deus para a tua vida, é tentar estabelecer o medo na tua vida. Segunda coisa que os inimigos tentaram fazer com Neemias. Uma pessoa, quando está com medo, ela é uma pessoa vulnerável, sim ou não? Sim. Ela fica vulnerável. Eu me lembro da minha época estudantil, é claro que agora é diferente, né? Mas quando eu era garoto, eu sempre andei em turma. Meu irmão Donizete está ali e sabe disso. A gente sempre andava em turma, era uma turminha da pesada. E tinha alguns meninos que quando via a nossa turma, já saía de perto, porque sabia que ia ter pau. E a gente nunca perdeu, a gente sempre batia, porque nós éramos em maior número. Tenho marcas no corpo de pedradas que eu tomei quando era criança, com essas brincadeiras de querer brigar na rua. Mas a minha mãe sempre falava assim: se você apanhar na rua, quando chegar em casa, apanha também. Então o negócio era bater, para não apanhar duas vezes. E eu me lembro que alguns garotos tentavam fazer amizade com a gente para ter proteção, porque eles sentiam medo, e a única forma de estar garantido era ser amigo da gente, porque se estava na nossa turma, estava garantido. A segunda coisa que o inimigo tenta fazer com Neemias, depois de tentar estabelecer o domínio do medo, ele vem com os falsos conselhos, falsas profecias, falsos aconselhamentos. Um homem chamado Semaías procura Neemias à noite. Semaías era sacerdote, portanto uma autoridade espiritual, religiosa respeitada. Não era uma pessoa qualquer, não era um desconhecido, um leigo. Era um homem que conhecia a lei e que, segundo o povo e segundo a tradição, era um homem que tinha contato com Deus, que tinha um relacionamento profundo com Deus. E Semaías procura Neemias e diz assim para ele: Neemias, você está sabendo aí que os inimigos estão tentando te matar. E Neemias diz: sim, eu estou sabendo. Então, eu tenho um conselho para você. Um conselho que vai garantir a tua vida. Os inimigos não vão te matar. E aí Neemias, se é aquele crente emocional, ele já começa: Senhor, fala Senhor, fala Senhor. Olha, os teus inimigos, Neemias, não irão tocar em você. Oh. Aí ele fala assim: eu tenho um conselho para você. Você vai entrar comigo no lugar santo do templo e vamos nos esconder dentro do santo do templo, porque lá dentro do santo do templo o inimigo não vai entrar. Era um bom conselho ou não era? O que vocês acham? Não, é bom ou não é? Não. Sabe por quê? Porque só quem poderia entrar no santo do templo era o sacerdote. E se Neemias entrasse no lugar santo, onde não era permitido, ele com certeza estaria profanando o lugar santo. Então aquilo que parecia ser um bom conselho, na verdade seria a destruição e a ruína de Neemias. Neemias estava trabalhando, construindo os muros e os portões. E o inimigo usa Semaías. Eles pagaram para Semaías, para ele profetizar para Neemias, para dizer a ele aquilo que o inimigo queria dizer. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já disse e repito isso muitas vezes.
tudo que vocês ouvirem. Analise se está de acordo com esse livro, porque se não tiver, minha gente, não ouça, porque não é de Deus. Aleluia. Tem muitos profetas pagos por aí, contratados, não aqui, mas tem muitos profetas contratados por aí, para dizer ao povo aquilo que o outro quer que ele diga, para enganar o povo e levar o povo ao caminho da perdição. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido. Se às vezes a palavra ministrada nesse altar tem sido mais dura do que você possa pensar, ainda que a palavra às vezes tenha sido mais densa do que aquilo que você imagine, mas é melhor você ouvir e aceitar uma palavra dura do que uma palavra que afaga o teu ego e que te leva pelo caminho da perdição e da profanação do templo. A palavra do Senhor diz que Neemias entendeu que aquele conselho não vinha de Deus. Não mude o teu projeto. Não mude os teus planos, porque alguém está dizendo para você que tem uma solução mágica para resolver os teus problemas, que tem uma solução mágica para resolver a situação da tua família, que tem uma solução mágica para fazer você mudar da água para o vinho. Cuidado! Porque muita gente querendo mudar da água para o vinho, mudou da água para a lama. Então cuidado. Terceira coisa, o inimigo, depois de tentar envolver Neemias numa profanação, numa condição de profanação do templo, a terceira coisa que Neemias percebeu, ele falou: quando eu ouvi o conselho de Semaías, aí então eu entendi que o que ele estava tentando me fazer era pecar contra o Senhor. Terceira coisa que o inimigo vai tentar fazer: você pecar. Primeiro, medo. Segundo, falso conselho. Terceiro, fazer você pecar. Neemias entendeu que o que Semaías queria na verdade era levar ele a entrar dentro do templo, e quando ele entrasse no templo, no Santo dos Santos, Semaías ia gritar para todo o povo, ia dizer: este é o homem que vocês estão seguindo, o homem que profana o templo. E por ele profanar o templo, ele só teria duas saídas: sair correndo, fugindo do povo, ou ser apedrejado pelo povo. É isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta te levar a uma condição de pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele vai te afastar da presença de Deus. A palavra do Senhor diz, em Isaías 59, versículo 12: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Minha gente, se houver pecado, há uma interrupção imediata da nossa comunhão com Deus. Aleluia. Nós podemos estar muito bem aqui agora servindo a Jesus, feliz com Jesus, alegres com Jesus, sentindo o Espírito Santo, mas da mesma maneira que você pode estar sentindo o Espírito Santo de Deus agora, se você pecar, imediatamente há uma interrupção. É como se você desligasse esta luz e tudo se escurecesse de imediato. O pecado, ele interrompe a sua comunhão com Deus. E o que o inimigo quer é que você não tenha essa comunhão com Deus. Porque se você não tiver essa comunhão com Deus, você estará entregue à própria sorte. Quarta arma que o inimigo vai usar contra Neemias, depois de pecar, você sabe o que acontece? Neemias percebeu e diz: eu entendi que eles queriam me fazer pecar e queriam manchar o meu bom nome. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se tem uma coisa que vale alguma coisa na tua vida, é o teu nome. A tua casa tem preço. Teu carro tem preço. Tudo que você tem, a tua roupa tem preço. Mas o teu nome não tem preço. O nome é o bem mais
precioso que uma pessoa pode carregar por toda a vida. Neemias era reto, trabalhador, fiel, amoroso, homem de oração, honrado e temente a Deus. As pessoas olhavam para Neemias e viam nele um exemplo, um modelo de vida a ser seguido. Mas o que o inimigo quer fazer, ele quer manchar esse nome. Ele quer acusar Neemias de profanar o templo. E com isso ele quer desonrá-lo, desonrar o seu nome diante do povo, para que o povo não o ouvisse mais. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Guarda o teu nome, meu irmão. Guarda o teu nome, minha irmã. Você pode perder qualquer coisa. Pastor, o senhor está falando do SPC? Não, eu estou falando de coisa muito mais séria do que SPC. Porque você pode ficar endividado e você pode ter o teu nome negativado no Serasa. Mas a pior coisa que pode acontecer na tua vida é você ter o teu nome negativado no céu. É abrir-se o livro da vida e não encontrar o teu nome escrito ou escrito no livro da vida. Então guarde o teu nome. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, olha a preocupação de Deus com o nome de Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão e diz assim: você vai ser pai de uma multidão, as pessoas da terra serão abençoadas através de você. Mas o nome de Abraão não era Abraão, era Abrão, e Abrão significa grande pai, ou um pai maior, né? o chefe de uma clã. Mas aí o Senhor diz assim para Abraão: eu vou mudar o teu nome, eu vou passar a te chamar de Abraão, porque Abraão quer dizer pai de muitos. E vocês querem ver como que o nome de Abraão é um nome bom? Quantos aqui são filhos na fé de Abraão? Amém. Aleluia. Amém? Amém. É bom ou não é? Amém. E se Abraão se chamasse Jacó? O que significa Jacó? O que engana. Calcanhar. Você queria ser filho de um enganador? Não. Por isso o que o Senhor fez quando chamou ele? Falou assim: eu vou mudar o teu nome, porque esse nome que você tem não é um nome bom, e eu vou te dar o nome de Israel, ou seja, aquele que luta, aquele que exerce influência. Quem não quer ser filho de um homem, de um pai que tem forte influência? Todo mundo quer ser. Por isso o Senhor mudou o nome dele. Aleluia. O inimigo, ele quer manchar, ele quer desonrar o seu nome. E ele tentou fazer isso até com Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 58, que Jesus, ele já tinha começado o seu ministério, estava pregando, estava curando, estava expulsando enfermos, demônios. Expulsando enfermo é meio complicado, né, pastor? Mas vocês estão ligados aí, né? Eu vi que vocês não estão ligados. Expulsando demônio e curando enfermo, né? Vocês estão ligados, né? Expulsando enfermos e curando demônios é bem estranho. Então, vamos ficar ligados aí, povo de Deus. E Jesus está fazendo a obra do seu ministério. Glória a Deus. E de repente ele decide visitar a sua cidade natal. Aí olha o que aconteceu. Quando Jesus chegou lá, aí começaram a aparecer algumas pessoas, porque ouviram dizer que tinha um homem que fazia milagres, que curava os enfermos, que expulsava os demônios, e o povo, curioso, foi tudo para ver. Quando chegou lá, com quem que eles dão de cara? Com Jesus. Sabe o que eles responderam? Peraí, esse aí é o curador? Mas esse aí não é o filho do seu José, o carpinteiro? Esse aí não é aquele lá que é irmão do Tiago, do José, do Simão, do Judas? Os irmãos deles não vivem correndo por aí com nós? De onde ele veio tudo isso? Ou seja, o que ele acha que ele é? E aí diz a Bíblia que eles escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E aí, versículo 58, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o diabo não consegue manchar o teu nome pelo que você é, ele vai tentar usar pessoas próximas de você, parentes, diretos e indiretos,
Peraí, você não é sobrinho de fulano? Você não é primo de Beltrano? Peraí, não é o teu irmão que estava preso? Olha, peraí, não é o teu primo? Ele vai tentar de alguma forma envolver o teu nome para dizer que você não é aquilo que Deus disse que você é. Quem era Jesus? O Verbo encarnado que habitou entre os homens. Jesus não era apenas irmão de Tiago, de Simão. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E o que o diabo tenta fazer? Roubar a identidade de Jesus, dizendo: você não é ninguém. É como se eles estivessem dizendo assim: você nem profissão tem, você é filho do carpinteiro, mas você, quem você é? Sabe o que Jesus fez? Chamou os discípulos e falou: vamos embora, esse povo não me merece. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem culpa do que os outros são, mas seja você mesmo no reino de Deus. Se Deus tem plano na tua vida, é na tua vida. Não pare o que você está fazendo. Não interrompa aquilo que Deus tem colocado no teu coração, na tua vida. Não deixe de servir ao Senhor Jesus porque estão te acusando, porque o outro fez, porque a outra fez, porque o outro é. Seja como Jesus. Jesus bateu o pé, sacudiu, tirou a poeira e falou: vamos embora. Esse povo não merece milagres. E ele continua: ignore. Não aceite entrar no campo do inimigo. E em quinto lugar, o Ministério de Louvor já vem à frente, porque eu sei que está frio e vocês querem dormir cedo hoje. Mas em quinto lugar, eu estou aprendendo a pregar. Descontrair um pouco. Eu não sou um pastor descontraído, viu, Ademar? Você é. Mas o que eu quero é que vocês guardem a palavra. É isso que vocês precisam guardar. Glória a Deus. Não adianta eu vir aqui ficar gritando como um louco, exasperado aqui, falar, e depois vocês não entenderem nada. Eu quero que vocês guardem a palavra. Aleluia. A quinta coisa que os inimigos tentaram fazer contra Neemias, e a mesma coisa que o diabo tenta fazer contra nós, é humilhar. Neemias disse assim: eu entendi que eles queriam me fazer pecar. Primeiro, eles queriam me fazer temer. Eles queriam me fazer pecar. Eles queriam desonrar o meu bom nome. E queriam me humilhar publicamente. Porque uma pessoa que não tem honra no nome é uma pessoa que também não é respeitada por ninguém. É humilhada por onde passa, por onde anda. Quem é você? A primeira coisa que as pessoas vão querer saber: quem é você? E quando o teu nome está desonrado, quando você está distante de Deus porque está em pecado, quando você está atemorizada, com medo de dar o próximo passo, está seguindo maus conselhos, maus exemplos, o próximo passo, ou o quinto passo, é a humilhação total. É a vergonha total. O propósito da última investida dos inimigos contra Neemias era fazer ele interromper a construção dos muros e dos portões. O que eles queriam fazer com Neemias era que Neemias descesse de onde ele estava, montasse no seu cavalo e voltasse para de onde veio, humilhado publicamente pelo povo. O que é que o diabo quer que você faça, querido? O diabo quer ver você longe de Jesus, longe da igreja. Ele quer ver você destruído. Se você antes era um alcoólatra, o diabo agora ele quer te destruir mais ainda. Ele quer te ver como Salomão disse, que muitas vezes ele contemplou o homem embriagado, caído na rua e os cães lambendo a sua face. O que é que o inimigo quer fazer? Se você era uma pessoa que vivia brigando na rua, uma vez batia, duas apanhava, o inimigo quer que você seja mais humilhado, mais exposto ainda. Se você casou, interrompeu seu casamento, casou de novo, separou de novo, está no quinto casamento, no sexto casamento, ou no terceiro, ou no primeiro, não importa. O que o inimigo quer é que você interrompa essa aliança de amor, seu matrimônio.
e que você volte para sua família, e aí você vai ouvir os seus parentes dizendo assim: não falei? Ela não era mulher para você. E o outro vai dizer assim: eu te falei, ele não era homem para você. E você se sentir humilhado por uma decisão que tomou. Mas em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Aleluia. eu quero profetizar na tua vida e dizer que o inimigo não terá poder sobre você para te humilhar. Amém? Amém. Neemias, ele sabia que a humilhação era o último estágio onde o inimigo queria levá-lo. A Bíblia fala que naquele tempo, quando um rei conquistava uma cidade ou uma nação, e eu vou falar de um rei chamado Adoni-Bezeque, está lá em Juízes capítulo 1, versículo 7. Esse rei, ele era tão impiedoso com os seus adversários, que quando ele queria humilhar um adversário, ele mandava cortar os polegares das mãos dos reis que ele dominava, e cortar os dedões do pé, para que eles perdessem o equilíbrio. E ele diz lá em Juízes capítulo 1, versículo 7, que ele fez isso com os 70 reis, 70 governantes, homens que antes habitavam nos palácios, que antes eram servidos dos palácios, que dormiam em camas reais, que se vestiam de vestes reais. Esses homens agora estavam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, rastejando como uma cobra, para comer a comida que ele jogava no chão. É assim que o inimigo quer fazer. Ele quer ver você na mais profunda miséria. Ele quer ver você envergonhada, quer ver você envergonhado, quer ver você destruído. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para trazer a vida, e a vida com abundância. E se nós entendemos o que a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós hoje, não vamos nos desviar dos nossos propósitos, daquilo que Deus tem para a vida de cada um, não vamos descer daquilo que estamos fazendo, e vamos seguir até o fim em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando Judá foi levado para a Babilônia, no cativeiro, Jeremias, ele retrata qual era o sentimento que o povo estava tendo, o povo de Neemias. Ele diz lá no capítulo 51 de Jeremias: estamos envergonhados porque fomos insultados, estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Até os altares foram profanados. As virgens foram tomadas para serem escravas sexuais de seus opressores. Os velhos, alguns foram abandonados para morrerem nas praças, e outros foram mortos no campo de batalha. Os mais jovens, aqueles que podiam trabalhar, foram levados para servir como escravos. O povo não tinha mais identidade. O povo não tinha mais o sentimento de amor próprio, porque eles estavam destruídos. E é isso que o inimigo estava tentando fazer com Neemias. Neemias estava sonhando com a restauração, com o dia em que seu povo ia sair do cativeiro, ia sair daquela condição de miséria, ia voltar novamente para a sua pátria, para a sua terra, que iam novamente adorar o Senhor no templo. Mas o inimigo queria que Neemias parasse o seu projeto e fosse lá para baixo, lá para o abismo, para continuar servindo como servo em terra estranha. Mas sabe qual foi a palavra de Neemias? Sabe qual foi a palavra que ele disse por 5 vezes para os seus inimigos? Ele disse o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Amém? Amém. Você crê nessa palavra? Eu queria que você se colocasse em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se você está sendo atacada ou atacado pelo medo. Eu não sei se você está sendo atacado pelos maus conselhos que parecem bons, mas não são. Eu não sei se você está sendo atacado para pecar contra o Senhor.
Eu não sei se é o teu nome que o inimigo está tentando desonrar na praça, ou quem sabe está querendo te humilhar diante das pessoas. Mas se você crê nessa palavra pregada nesta noite, eu gostaria que você repetisse comigo, com toda a força que você puder, que você levante a tua voz como profeta de Deus no tempo do Senhor, para declarar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Você pode dizer de novo: eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Se o problema está na tua família, você vai declarar para o inimigo e vai dizer assim: diabo, a minha família é uma bênção, e ela vai continuar sendo uma bênção para a glória de Jesus. Aleluia. Se algum projeto pessoal, profissional, você vai dizer: o meu projeto vai ser realizado. Eu não vou desistir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ah, queridos, para encerrar essa palavra, algumas vezes Neemias se sentiu coagido, algumas vezes Neemias se sentiu oprimido, encurralado. Algumas vezes Neemias, ele sentiu que estava perdendo território para o inimigo. Sabe o que Neemias fez? No versículo 6, quando ele ouviu a mensagem do inimigo, ele orou para o Senhor e falou assim: Senhor, dá-me forças, ou aumenta a minha força. Vai ter hora que o inimigo vai investir com tanta veemência, com tanta ferocidade, com tanta insistência, para tentar desviar você do propósito de Deus. Mas quando te faltar força, você vai dizer para o Senhor assim: Senhor, aumenta a minha força, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, não posso parar. As pessoas que temem a Deus, que não aceitam ser enganadas ou submetidas às investidas do inimigo, que agem como Neemias, que prevalecem, que permanecem, que perseveram, são aqueles que verão a reconstrução dos muros e dos portões da sua casa espiritual. Ainda no capítulo 6, versículo 16, você quer saber como terminou a história de Neemias? Neemias 6,16. Você quer saber como vai terminar a sua história? Pergunta para o teu irmão aí: você quer saber como que termina a nossa história? Vocês querem saber como que termina, gente? Eu vou contar para vocês aqui, tá? Eu vou dizer como que termina a nossa história. Quer saber? Olha o que diz: os nossos inimigos das nações vizinhas, aleluia, ficaram sabendo o quê? Que nós estávamos num projeto. Neemias está dizendo: nós estávamos num projeto de reconstrução, e eles ficaram sabendo, e ficaram. Olha, você quer saber mesmo, meu irmão? Quer mesmo? Você quer saber o que vai acontecer? Os nossos inimigos ficaram sabendo e ficaram desmoralizados. Eu vou repetir para você. Aleluia. E aí, se você entendeu o que eu estou falando, você vai dar um glória a Deus bem alto aí. Os nossos inimigos ficaram desmoralizados. Glória a Deus. Aleluia. Eles virão por um caminho e vão fugir por 7 caminhos. Se você não parar aquilo que você está fazendo, se você continuar, os teus inimigos serão desmoralizados. E aí ele diz mais ainda: por que eles ficaram desmoralizados? Ele responde: porque ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Glória a Põe a Deus. mão no ombro do teu irmão aí, se você puder, faça isso.
E diga para ele assim: você vai vencer, meu irmão. Vai vencer, meu irmão. Aí diz para ele assim: você vai vencer, sabe como? Você vai vencer, sabe como? Responde para ele aí. Sabe como? Não? Diga para ele: com a ajuda do nosso Deus. Com a ajuda de nosso Deus. Oh, aleluia. Você não está sozinha nessa batalha. E aí, para terminar, capítulo 7, versículo 1. As muralhas foram reconstruídas e os portões foram colocados no altar. Eu não sei qual é a canção que vocês vão cantar agora, mas tem que ser de celebração. Então manda ver aí. Louvem ao Senhor. Aleluia. Porque os portões e as muralhas foram reconstruídos. Aí, glória a Deus. O povo de Deus é assim, amém. De vitória, há barulho de festa, vencida toda potestade do mal, quebrada foi a arma forjada, a grande canto de vitória, há barulho de festa, vencida toda potestade do mal, quebrada foi a arma forjada, os 7 caminhos surgiram, seus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. A sentença que me era contrária foi quebrada. Você está feliz com a tua vitória? Aleluia. Mas eu quero orar por você neste momento. Talvez você entrou aqui também cheio de esperança. Você acordou o dia de hoje, amanhã fria, cheio de esperança, cheio de projetos. E aí durante o dia, o medo começou a interromper os teus projetos. De repente chegou alguém e falou assim para você: olha, para, porque vai dar tudo errado. Aí veio outro e falou assim para você, como a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí outro chegou e falou assim para você: esquece, do lugar de onde você veio, o teu nome não tem valor. Glória a Deus. E você chegou aqui humilhado, quebrantado. Você olha para as pessoas e sorri, mas dentro do teu coração Deus sabe como está a tua vida. Eu quero orar por você neste momento. Porque o Senhor é aquele que aumenta a tua força. O Senhor é aquele que vai enviar o Espírito sobre você e vai restaurar as tuas fortalezas interiores, espirituais. O Senhor é aquele que vai dar estratégia para cada um de vocês, para que vocês vençam e continuem vencedores por Jesus. Você crê nisso? Então feche os teus olhos agora. Oremos ao Senhor Jesus. Espírito de Deus, visita agora, Senhor, os nossos corações. Como Neemias, que permaneceu resoluto. Como Neemias, que não se deixou levar pelas investidas dos inimigos. Como Neemias, que quando se sentiu fraco, pediu ao Senhor que lhe desse força. Como Neemias, que focou no plano que o Senhor tinha para a vida dele e não deixou de maneira alguma que o projeto fosse interrompido. Eu oro também, Senhor, neste momento pelo teu filho e pela tua filha. E eu peço, Espírito de Deus, aumenta, Senhor, a força. Aumenta, Senhor, a disposição. Aumenta, Senhor, a perseverança, a fé do teu filho e da tua filha, para que eles possam ver a realização, a consumação da promessa do Senhor sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra para você no final desse culto. Guarde isso, querido e querida. Se você continuar firme naquilo que você está fazendo para o Senhor te garante vitória.
Aleluia. E os teus Aleluia. inimigos vão ficar admirados, estupefatos, atônitos, diante daquilo que verão o Senhor fazer na tua vida. Os Aleluia. muros serão restaurados, os portões serão restaurados, e a glória do Senhor virá sobre a tua vida. Levante a tua mão ao céu. Gente boa, nada melhor do que terminar um culto e depois ir para casa tomando um caldo verde maravilhoso. Aleluia. É para bater palma? Então bate palma aí, não sei porquê. Olha, faltam 15 meses, 15 meses. Eu sei que tem pessoas também que estão nos assistindo. Então quero mandar um recado para as pessoas que também estão nos assistindo, que você também pode contribuir por esse ministério. Você pode enviar para nós uma mensagem, nós vamos te mandar os dados da conta da igreja. Você pode estar também contribuindo, apoiando esse ministério, para que nós consigamos pagar a nossa sede social e estabelecer ali um grande centro de treinamento para a glória do Senhor. Glória a Deus. E Aleluia. você aqui que está presente, você pode ajudar hoje à noite, quando terminar esse culto, também comprando um caldo verde maravilhoso para você levar para casa e saborear com a tua família. Vai ser bênção de Deus, amém? Agora levanta essa mão abençoada aí que o Senhor te deu. Aleluia. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão do Espírito Santo, que é com todos os vencedores por Cristo. Se você crer, diga amém e que o Senhor te abençoe. Amém. Vamos orar por Deus.